E aí pessoal, beleza? Seguinte, algumas pessoas por alguns vídeos que eu fiz aí falando de aumento de potência e tal, CDI sem corte, vieram me perguntar a respeito de peças forjadas, né? Querendo aumentar, querendo um motor mais forte, se valia a pena comprar peça forjada. E a resposta para isso, via de regra, é não, tá pessoal? Por quê? Porque peça forjada, ao contrário do que alguns pensam, não traz potência nenhuma, tá? A finalidade do componente forjado, na maioria das suas vezes, aí o que a gente mais conhece é pistão e biela, mas tem também câmbio, virabrequim, etc, tá? Mas normalmente são pistões e biela. O objetivo de quem coloca peças forjadas no motor é extrair potência, ou seja, é fazer esse motor vir bem mais potência. E através do que? Normalmente sobre alimentação, compressores, turbocompressores, nitro, né? Alterações aí de injeção, ponto, alimentação, mas só que para você que vai aumentar muito a potência original do seu motor. E você quer ter aí uma segurança de que ele não vai quebrar. Então a finalidade real é essa, é botar um componente mais resistente para que com isso você possa fazer um motor mais forte. E como é esse procedimento? Qual o objetivo desse procedimento? O que é uma peça forjada? Normalmente, pessoal, uma peça forjada é uma peça onde você, através de alguns tipos de procedimento, seja ele a compressão, né? Compressão mecânica, ou seja, literalmente você bate na peça, você esmaga a peça. Um outro exemplo aí é através de tratamento térmico, que você esquenta a peça a uma determinada temperatura e depois você resfria ela imediatamente a também determinada temperatura. Isso faz com que a peça ela se dilata no primeiro momento que esquentou, e com resfriamento ela se contrai absurdamente, ou seja, as moléculas dela se juntam mais. E esse é o objetivo, tá? Quando você pretende forjar uma peça, é fazer com que as moléculas elas se juntem, se aglutinem mais. Isso faz com que a peça fique muito mais resistente ao esforço mecânico, à temperatura. Então esse é o objetivo na hora que você forja, tá? É fazer com que a peça ela fique com a densidade maior. E isso cria uma peça mais resistente a esforços. Então, via de regra, você não vai aumentar potência nenhuma. E aí há casos até em que você perde potência não significativa, tá? Então você pode ganhar ou perder, eu vou explicar como. Os componentes do motor ele tem um certo peso, então ao substituir um pistão, uma biela por forjados, esse componente novo ele pode ser mais pesado, que normalmente é por conta da forja. A peça ela tende a ter uma densidade maior e com isso ela aumenta de peso. E quanto mais pesado é as partes móveis, maior esforço o motor vai fazer para movimentá-las. Consequentemente, você perde desempenho. E há algumas componentes que, apesar de forjados, são mais leves. Você vê muito em biela, algumas que são até vazadas, né? Eu vou tentar colocar as imagens aí para você ver. Uma biela que ela é inteiriça e outra que ela é vazada. Então essa parte que ela é vazada, que não tem material, ela pode ficar até mais leve que um componente comparado ao original. Então quando ela fica mais leve, quando ela é mais leve, esse peso do conjunto, isso termina se traduzindo em um pouquinho de aumento de potência natural. Mas a finalidade dessa peça não é aumentar a potência do seu motor ou tirar. Isso, na verdade, esse aumento ou perda é apenas pela questão do peso em si, e não se a peça é forjada ou não. Então quer dizer que se você colocar um pistão
não forjado que for mais pesado vai perder potência, e um não forjado que seja mais leve também vai ganhar potência. Agora lembrando, isso são números irrisórios, tá, pessoal? São números bem pequenos. O objetivo de quem coloca a peça forjada é preparar o motor através desses pontos que eu falei, visando aumentar absurdamente a potência dele. Então é um erro achar que peça forjada traz algum desempenho para o seu motor. Não é verdade isso. Peça forjada é para quem vai mexer no motor visando extrair potência. E se você fizer isso no motor original, ele vai quebrar, tá? Então você coloca lá sua turbina e empurra muito mais ar do que o motor foi projetado para aguentar, muito mais combustível. Isso vai gerar um esforço muito grande na câmara de combustão, muito mais temperatura, muito mais pressão, né? E na hora que ocorrer essa combustão, como tem muito mais ar, muito mais temperatura, essa combustão ou explosão, ela vai ser muito mais forte. Consequentemente, o esforço em cima do pistão e da biela, ele é bem maior. Então há aí um risco bem grande do pistão ou biela quebrar, virabrequim, câmbio e etc. Seja qual for o componente que estiver recebendo esse esforço. Beleza? Então, galera, quando você escutar aí que peça forjada tem finalidade ou faz o seu motor ganhar potência, performance, isso não é verdade, tá? Isso é mentira, não tem fundamento nenhum. As peças forjadas, pessoal, é uma necessidade para evitar a quebra do motor. É uma necessidade que alguns precisam dependendo da configuração que vai usar no motor, tá? Só vale a pena nesses casos em que vai se fazer o motor render muito mais potência do que ele foi originalmente projetado. Então, obviamente, as peças originais elas só suportam um determinado esforço, que é uma coisa aí bem mais técnica, como o pistão, que deve funcionar, deve aguentar tantos metros por segundo, por exemplo, tanto de temperatura. Então, se você botar uma turbina, botar muita pressão, muito ar, muito combustível, né, numa peça não forjada, ela simplesmente vai quebrar. Vai quebrar a canaleta do pistão, vai quebrar a saia, a biela vai entortar, pode partir. Então quem compra esse tipo de componente é quem vai aumentar muito a potência original do veículo. Se você pretende comprar para deixar a potência original ou aumentar pouca coisa, né, você está jogando dinheiro fora. Não vale a pena. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu.